E aí, pacientes do Tobi, tudo bem com vocês? Pô, faz um tempo que vocês não me veem, né? Que eu não gravo vídeos, mas é porque eu tava de férias, né? E de férias eu gosto de fazer uma coisa que todo mundo gosta e é muito importante, absolutamente nada. Mas eu voltei, agora eu voltei para continuar as aulinhas que eu gosto de usar. E hoje eu queria falar sobre a membrana plasmática, uma camada protetora da célula, que todas as células têm, todos os organismos têm, e vou falar sobre ela. A membrana plasmática tem duas funções importantes, como eu disse, proteção da célula e permeabilidade seletiva, ou seja, ela seleciona o que entra ou sai dela. Mas ela seleciona, e o grande problema que todo mundo fala é que tudo que entra acaba tendo uma função, ela vai usar para alguma coisa, então ela seleciona o que ela vai usar. Não, não é assim. Ela seleciona de acordo com essas três coisinhas aqui. Tamanho, polaridade e carga. Tamanho. Quanto menor for a molécula, mais fácil ela vai entrar na membrana. Polaridade. Como a membrana plasmática é absolutamente apolar, os íons ou as moléculas apolares vão facilmente entrar na membrana. Então, se a molécula for apolar, ela facilmente vai entrar. E a carga? Qualquer íon que possui carga não entra na membrana. Raramente ela só vai entrar com auxílio de alguma proteína, mas isso raramente. Então, se ele tiver carga, qualquer íon que tiver carga, ele não entra. Por mais que seja pequeno, por mais que a molécula seja pequena, mas se possui carga, ele não entra. Então, falando dessas três coisas, tamanho, quanto menor for a molécula, mais fácil ela vai entrar. Polaridade, já que a membrana é apolar, a molécula que for apolar vai facilmente entrar. A carga, se o íon possui carga, ele não entra. Eu vou falar desses três íons aqui, o sódio, o potássio e o cloro. Por quê? Eles são absolutamente hidrofílicos, ou seja, eles atraem água para eles. Se eles são hidrofílicos, eles criam uma camada de solvatação, ou seja, eles criam uma camada de água em volta deles. E com isso eles começam a ficar grandes. E por esse motivo, dificilmente, ou quase nunca, né, eles vão conseguir entrar na membrana plasmática. Por eles ficarem grandes com a camada de solvatação, que eles atraem água, são hidrofílicos, eles não entram na membrana plasmática. Por esse motivo, por ser grande através da camada de solvatação. Bom, eu vou falar agora sobre os transportes ativo e passivo. Esses dois importantes transportes. Vamos começar pelo passivo, mais tranquilo. Como é que funciona o transporte passivo? Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar uma sala, e nessa sala está dividida. Um lado tem 30 pessoas e do outro lado tem mais 5. Bom, como é que funciona? Vamos imaginar que essas pessoas são os solutos e o ar que está dentro da sala é o solvente, a mesma coisa do outro lado. Imagina que uma pessoa, ou uma, duas, três, querem sair desse lado que está cheio de pessoas, que tem as 30 pessoas, para o lado que tem pouca, para o lado que tem as 5. É assim que funciona o transporte passivo. O soluto sai do meio que está mais concentrado para o meio que está menos concentrado. Então, vou explicar o seguinte. O soluto é uma molécula e o soluto é qualquer coisa que tem, tipo sódio, essas coisas. Então, o soluto, vamos imaginar que o soluto é uma molécula e a água que está dentro da célula é o solvente. Entendeu? Então, no transporte passivo, o soluto vai do meio que está mais concentrado para o que está menos concentrado. Ou seja, não há gasto de energia e ele vai a favor do gradiente de concentração. Por que eu digo que ele não há gasto de energia? Ele sai do meio que está mais concentrado e vai para o que está menos concentrado. Isso funciona nos três tipos de transporte passivo: difusão simples, difusão facilitada e osmose. A difusão simples é isso que eu falei, exatamente isso que eu falei. A difusão facilitada é igualzinha à difusão simples, só que com auxílio das proteínas. Ou seja, as proteínas vão pegar a molécula e vai para o que está menos concentrado, para o meio que está menos concentrado. E a osmose, muita gente confunde.
A osmose é um transporte passivo, mas muita gente confunde que é um transporte ativo, que já eu vou falar. Mas não, a osmose é um transporte passivo. Só que a diferença é que em vez do soluto vai ser o solvente. O solvente vai para o lado que está mais concentrado, ou seja, a água que está em um lado vai para o meio que está mais concentrado, porque a água precisa absorver a molécula. É exatamente isso que vai acontecer. E sim, ela é transporte passivo. E não há gasto de energia, da mesma forma, porque é o solvente e não é o soluto. Então, transporte passivo, meio que está mais concentrado para o meio que está menos concentrado, não há gasto de energia. Difusão simples facilitada, que é um exemplo de difusão simples, a troca de gases que ocorrem, a hematose, é um exemplo de transporte passivo e de difusão simples. Então, falei sobre transporte passivo, agora eu vou falar sobre transporte ativo. Espera aí que eu vou escrever no quadro. Voltei, agora falando de transporte ativo. Bom, se o transporte passivo é do meio que está mais concentrado para o que está menos concentrado, o ativo é o contrário. O ativo é do que está menos concentrado para mais concentrado, ou seja, dessa vez vai haver gastos de energia. Lembra daquela salinha? Então, imagine que essas 5 pessoas querem ir para o lado que está cheio. Então, uma dessas pessoas vai para a sala que tem 30 pessoas. Para a sala que tem 5, vai para a sala que tem 30. Assim que funciona o transporte ativo. Vai para o que está menos concentrado para o que está mais concentrado, havendo gasto de energia e assim indo contra o gradiente de concentração. Então, vamos lá. O exemplo mais famoso de transporte ativo é a bomba de sódio e potássio. Como é que funciona isso daqui? Bom, o estágio de repouso da bomba de sódio e potássio, que é o estágio inicial do ciclo, estágio de repouso que eu chamo, existe um número de sódio muito maior fora da camada e um número de potássio maior dentro da camada. Ou seja, no estágio de repouso,